Olá pessoal, meu nome é Márcio Sena, sou CTO aqui na Impulse e nessa edição eu estou com o Vinícius Perrot, especialista em Cloud na SoftRun e host do Papo Cloud. Vinícius, é um prazer recebê-lo no podcast. Como você está e de que cidade você está falando? Obrigado, Márcio. Obrigado pela oportunidade de estar trocando essa ideia contigo hoje. Super feliz aqui. Eu estou muito bem, obrigado. E hoje eu falo de Recife, onde eu moro e resido há muitos anos, mas hoje de Recife. Bacana, bacana. Nós estamos talvez aí mais de 2.000 quilômetros de distância aí, Pois talvez é. Anápolis, Recife. Mas feliz de falar contigo. Antes da gente falar de questões técnicas, falar do mundo cloud, Bora algo nessa. que você é não só um entendedor, mas uma referência também pelos conteúdos que você tem gerado há muito tempo. O que te levou, Vinícius, à área de tecnologia? O que te levou à cloud como um todo? E especialmente ao Papo Cloud, que é mais do que um podcast, é um portal, de fato, um centro de notícias sobre o tema, né? Pô, Márcio, essa pergunta é meio complexa a responder assim nesse podcast, mas eu vou tentar aqui fazer um resumo um pouco condensado, mas a gente pode marcar outros episódios para dar um desdobramento. Mas, no geral, eu sempre fui uma criança que gostava muito de coisas eletrônicas. Então, ali na década de 90, qualquer coisa de controle de carro remoto, uma televisão, um walkie-talkie, que tinha disponível, que tinha perto, eu sempre queria entender um pouco mais do que estava lá dentro daquela caixinha, né? Se tinha uma chave de fenda e um parafuso, eu obviamente queria juntar esses dois artifícios para entender o funcionamento. Mas aproximando na área de computação, ali por volta do ano 2000, eu tive acesso a um computador relativamente cedo na época e que proporcionou diversas descobertas, né? Descobertas de entender especificamente o software, aquela inteligência que tem lá embarcada no hardware. E todo aquele conjunto mágico da internet, a internet chegando no Brasil, chegando nas residências, foi uma descoberta muito cedo. Então, meio que foi uma paixão à primeira vista, de ter esse contato com um computador. A gente não falava de computação propriamente dito, era um Sim. computador de mesa. E aí eu basicamente seguia uma carreira um pouco tradicional, vamos dizer assim. Micreiro, fazendo cursos básicos de manutenção. Por que pareça, fiz curso de Windows, Word e Excel e Internet Explorer. Por que pareça, tinha que aprender a navegar na internet na época. Mas, Mas eu nunca parei por aí, né? Depois desse processo, enquanto eu estava no meu segundo ano da graduação, eu fiz um curso técnico que era mais longo do que a minha própria ali, eu acho que é ensino médico, o pessoal chamava ali no segundo grau, né? Pelo menos minha sim. época chamava segundo grau. E, e quando eu entrei na faculdade, eu já entrei na faculdade com uma bagagem técnica muito bem consolidada. Então, Bacana. praticamente, a faculdade que eu fiz foi de 4 anos. Os 2 primeiros anos eu digo que foi meio que matando no peito, assim, algumas cadeiras, matemática, programação, banco de dados e várias outras. Mas eu sempre associei a minha carreira muito no universo Microsoft. Teve um namoro ali com o time da IBM uns anos atrás, bem no iníciozinho, mas acabou não indo para o mundo de mainframe. Eu fiquei em Microsoft e daí consolidei muito em infraestrutura. Então eu consegui vivenciar bons momentos com o Windows Server, desde o 2003, o lançamento aqui, o R2, o 2008 R2. Fui um dos beta testers do 2008 aqui no Brasil, com o projeto lá do Hyper-V, ainda em beta pela Microsoft, Mas, e muito System Center, que é todo um software voltado para gerenciamento de infraestrutura, seja parte de Operation Manager, Configuration Manager, Virtual Machine Manager, enfim, toda essa traquitana de infraestrutura e muito conectada a data center. Aí conecto mais rapidamente a sua pergunta, que é essa questão da cloud, né? Lá por volta de 2006, 2007, já havia muitos artigos falando especificamente pela AWS, trazendo esse conceito diferente. A Google tinha trazido um pouco do nome cloud um pouquinho antes, mas era só um nome, só algo mais especulativo. Mas a AWS trazendo de fato um produto e um serviço específico e mudando a maneira de se contratar TI pela primeira vez ao longo de muitos anos, depois de ter se estruturado como a gente vê hoje, né? Então eu decidi, falei, cara, acho que esse negócio de cloud vai ser um futuro real e não vai ser só especulativo.
e fiz uma guinada. Falei, vou aprender o que puder para aprender nesse universo associado ainda à Microsoft, com o Microsoft Azure. A Microsoft veio um pouquinho depois ali, em 2009. Tive a oportunidade de ser também um dos primeiros beta testers lá no iniciozinho do Azure aqui no Brasil, e foi muito legal. E tem sido, na verdade, muito legal, né? E o conceito do Papo Cloud, ele meio que veio por consequência de uma série de desdobramento que a gente teve hoje. Mas é uma paixão, assim, tecnologia para mim é uma paixão. Hoje não muito, a minha agenda não está muito associada para camadas mais técnicas, hoje eu trato mais na camada de negócio, mas eu gosto de estudar por conta própria. Tiro as minhas certificações ainda, para não deixar o lado técnico esfriar. Vez ou outra faço meus laboratórios para relembrar alguns bons momentos e para experimentar coisas novas também. Mas, no geral, bem resumido é isso, viu? Massa, massa. Não, assim, você já vai para um pouquinho do que eu queria falar contigo sobre essa jornada. Antes da gente falar do mundo de negócios Bora. da área cloud, como você vê, você está falando ali em 2006, Google, AWS trazendo conceitos, algo que ainda a gente não conseguiria testar como usuários finais ali, mas que já eram conceitos que fora, já através de artigos já estavam amadurecendo. Como que você vê, Vinícius, essa transformação mesmo do mundo cloud aí, especialmente, né, de infra para cloud, e talvez a gente possa falar agora até dos últimos 5, 6 anos, que também não é necessariamente só esse movimento, há múltiplos Perfeito. movimentos, né? Como que você vê os principais marcos, especialmente nesses últimos 20, 25 anos aí, especialmente no Brasil? Cara, eu acho que os principais marcos, a gente tem que voltar um pouquinho atrás, né? Por volta de 1998, ali mais ou menos naquela data, a VMware surgiu no mercado, trazendo uma solução bastante disruptiva. E por que isso? Explicando. Era super tradicional você ter um servidor físico e ali um, dois, três serviços instalados naquele servidor físico. E se você quisesse ter mais serviços, sejam um serviços de rede, um file server, um DHCP, um autenticador de rede, enfim, qualquer serviço a mais, você precisava obrigatoriamente de mais uma máquina física. E isso tem alguns desdobramentos bastante técnicos e curiosos, porque mais máquina física, mais espaço no data center, mais rack, mais energia, mais tudo você consumia. Nesse período de 2098, quando a VMware começou a surgir com as soluções de virtualização, propriamente dito, óbvio, ela não criou o conceito, mas ali quem criou especificamente foi a IBM, mas fazendo esse marco econômico no nosso mercado de tecnologia, ela conseguiu facilitar esse processo. Então, o mesmo hardware conseguia ser fatiado virtualmente e ali servir propósitos específicos para cada serviço em uma máquina que agora era virtual. Então, um só hardware, com a capacidade mais elevada, ele poderia servir a vários propósitos diferentes e ainda assim trazer a mesma flexibilidade para os administradores de infraestrutura, time de desenvolvimento, banco de dados, segurança e tudo mais. Então, eu acho que o primeiro marco que eu observo é o conceito da virtualização. O mercado de virtualização foi extremamente aquecido durante esse início de 98 até ali por volta de 2010, vamos fazer uma data um pouco mais redonda aqui. Tanto é que a própria Microsoft ela também fez alguns ensaios de alguns produtos. Teve o VirtualBox, teve o Virtual PC, teve o Virtual Server, que era um IIS ali, meio que virtualizando, mas não virtualizando. Não vamos entrar nesse detalhe mais acadêmico aqui, do que é uma ou não uma virtualização, mas trazendo alguma solução que pudesse colocar um servidor também virtual e compartilhado. Com o Hyper-V, não. Com o Hyper-V ela trouxe, de fato, uma solução mais consolidada, competindo com o mercado da própria VM, que é líder nesse segmento. Claro, sem tirar o mérito, Citrix, virtualizadores em ambientes de software livre, que já surgiam também no mercado. Mas os dois principais que movimentavam boa parte do data center, VMware e Microsoft. Então, esse primeiro foi um grande marco. Por quê? E por que eu considero esse marco importante? Todo o time de tecnologia, ele começou a ter que também estudar esse conceito. Se você era de banco, você tinha que entender como o seu banco se comportaria em um ambiente virtualizado. Segurança, como a virtualização, você tem mais camadas de acesso e mais camadas também para você se preocupar com a sua segurança.
desenvolvimento, infraestrutura, administração, operação. Então, eu vivenciei esse processo e eu considero que esse marco foi importante, justamente que foi uma disciplina nova, que essa disciplina era, sim, igual para todo mundo. Ou, ao menos, tinham que ter pessoas chaves dentro do ambiente para cuidar dessa camada que antes, né, estava ali meio que isolada só para o time de infra, mas eu via claramente que outros profissionais de outras áreas, quando tinham conhecimento de virtualização, se destacavam. Quem estava bem consolidado nesse conceito de virtualização, eu digo que foram os primeiros profissionais mais adeptos ao ambiente de computação em nuvem. E olha onde a gente conecta a nuvem aí. Sim. Pelo conceito da nuvem, ela ser um ambiente, a princípio, compartilhado e que você acessa remotamente e que não necessariamente você tem acesso ao servidor, ou no caso, essencialmente você não acessa aos servidores físicos naquela localidade, quem já trabalhava com computação em nuvem teve vários passos à frente quem não trabalhava. Então eu também vi isso como um segundo marco. Profissionais que já entendiam da virtualização foi mais adepto à computação em nuvem como um serviço no geral, e profissionais que hoje entendem dos fundamentos de computação em nuvem, de novo, seja dev, seja segurança, seja qualquer outra especialidade, seja analytics, agora mais específico, engenheiro de dados, esse é um profissional que ele entende as suas estruturas, mesmo que sejam estruturas em nuvem, mas ainda tem uma camada por baixo, né? Por mais que a gente saiba que aquela piada que a gente vê muito, né, Márcio? A nuvem nada mais é do que o computador do outro. Ok, é o computador do outro, mas a gente tem uma série de camadas ali por baixo que são de corresponsabilidade. Eu entendo que eu tenho um compromisso ali para fazer e você também tem que fazer. Então, eu considero que, de uma forma bem macro, bem ampla, esses marcos na virtualização e a computação em nuvem foram essenciais para a gente ter o que a gente tem hoje, dessa capacidade praticamente de infinita de você subir e criar qualquer serviço a qualquer instante e de qualquer lugar. Que, cara, há uns 15, 20 anos atrás, esqueça, se você não tivesse presencialmente dentro da sala cofre, com aquele ar-condicionado gelando a cabeça, cara, você não conseguia fazer absolutamente nada na sua infra, né? Perfeito, perfeito. E assim, acho que você traz vários marcos importantes e eu tomei até liberdade de não me limitar mesmo aos últimos 20 anos, porque, de fato, o ambiente de virtualização, ele é o início de tudo isso, e ele vai trazendo vários elementos que eu gosto muito do que você fala, de que profissionais, especialistas que já conhecem, ou já conheciam, já estavam trabalhando com alguns modelos ali, eles conseguiam, né, sair na frente de muitos outros especialistas, inclusive que estavam focados em cloud naquele primeiro momento que Verdade. estavam tudo surgindo. E hoje, olhando para o momento atual, Vinícius, como que você vê essas soluções? Porque a gente a gente viu um movimento, especialmente entre 2010 e 2020, de muita desligamento de infra, né, presencial física ali dentro dos meus data centers pessoais, dentro das empresas, e aí essa movimentação toda para cloud, você só era bom se você estivesse utilizando Azure, AWS ou a infra da Google ali, e com o passar do tempo, especialmente aí no final dessa década e o início agora dessa nova década que nós estamos, eu posso estar enganado, me corrija, mas especialmente depois da pandemia, que a gente teve aquele boom onde tinha investimento para todo mundo, e nos últimos talvez 1 ano e meio, 2 anos, o investimento ele é muito mais restrito. Parece que eu vejo outras ondas, além dessa única onda, sair do meu data center aqui e ir para a nuvem. Parece que eu tenho soluções diferentes, híbridas, ou até mesmo movimentos contrários aí, especialmente que requer todo um risco aí Sim. também. Mas como que você vê esse momento, talvez hoje, 2024, aí para as empresas? Márcio, isso é uma pergunta bem interessante a gente trabalhar. Eu vou tentar dividir aqui em três fases, tá? A fase número 1, da questão da adoção da computação em nuvem, passada essa primeira etapa da desconfiança, putz, será que funciona, será que não funciona? De fato, houve uma curva extremamente ascendente, né, que a gente chama da curva exponencial, de adoção da solução.
Consequentemente, se eu adoto mais nuvem, eu vou desapropriando servidores físicos locais. Algumas empresas adotaram uma estratégia que eu acredito que foi uma estratégia extremamente saudável e inteligente, que foi, à medida que o meu servidor local ele vai deixando de ter a garantia, a cobertura de garantia e suporte do fabricante, eu vou elegendo, são serviços e workloads elegíveis para ser candidato a migrar, entrar numa fila aqui. Ok, teve empresa que adotou essa metodologia e tudo bem, vão otimizar o ROI, né? Se eu já investi localmente, tem uma estrutura, quando terminar, a gente migra. Algumas empresas viram a nuvem nesse passar do tempo como um processo de inovação. Poxa, o que eu vou testar novo, o que eu vou criar novo, eu já não vou criar no meu ambiente tradicional, eu vou criar em nuvem. Então, naturalmente, aí já começou a surgir algumas pequenas necessidades de disciplinas diferentes. Eu tinha que ter uma equipe especializada de infra local e não necessariamente a mesma pessoa era a pessoa de nuvem, era o profissional de nuvem. Normalmente eram outras pessoas ali, ou alguém que era da empresa que foi designado para esse trabalho, ou alguém de fora que foi contratado para justamente trazer essa expertise. Esse foi um momento. O segundo momento que você citou em relação à pandemia, e claro, eu estou acelerando bastante aqui, mas são Sim. marcos maiores. O segundo momento foi justamente pela grande possibilidade de ofertas de investimento, de incentivos à adoção em nuvem. Por quê? Escalabilidade, acesso, algumas empresas que tinham ali, por exemplo, 1.000 licenças de usuário de VPN, estava atendendo ok. Mas só que a empresa tinha 5.000 funcionários e no período da pandemia os 5.000 estavam fora, então ele não conseguia crescer o licenciamento dele de VPN, só um exemplo bem básico aqui, para poder atender. E ele avaliou, poxa, é melhor então migrar meu workload para a nuvem e lá ter toda a escalabilidade, o acesso e o controle e a segurança que a nuvem oferece, e eu deixo o meu ambiente on-premise para coisas muito mais específicas. Então o que houve? Nesse momento, eu não digo que foi uma transformação digital das empresas. E eu explico melhor. Foi uma digitalização. Isso é, eu peguei daqui e joguei na nuvem. Eu só digitalizei o que eu já tinha no meu data center local. Pós-pandemia, começou a observar o quê? Cara, o que eu tenho na nuvem, será que faz sentido mesmo? Ou será que a conta não é melhor eu voltar para o meu ambiente local? Aí a gente entra no terceiro momento, que é o questionamento, que é um questionamento extremamente saudável, e eu acho que as empresas devem fazer mesmo esse questionamento. Para quê? Para avaliar que o ambiente de computação em nuvem é um ambiente que evolui muito mais rápido. A inovação em nuvem é extremamente mais rápido do que qualquer outra tecnologia que eu tenha dentro da minha casa. Consequentemente, eu tenho que imaginar, se lá é um ambiente altamente inovador, mas lá eu uso algo muito tradicional, muito linear, muito constante, muda muito pouco ou quase nada de fato, será que eu não posso investir em algo local e que eu consiga dividir mais uma vez e explorar ao máximo desses ambientes on-premise pela estabilidade, pela segurança, pelo ambiente que eu já conheço, eu não sei, não tem muito o que mudar aqui, e o que for de inovação e melhor ainda. O que eu vejo nessa terceira onda hoje, de forma extremamente consolidada, que discussões há 5 anos atrás, Márcio, era ainda complexo, mas hoje eu acho que hoje o problema está bem sanado, que é o conceito de multi-cloud e de ambiente híbrido. O conceito de forma bem essencial, o conceito de multi-cloud é você conectar entre nuvens diferentes, você citou 3, a AWS, a própria Microsoft, o próprio GCP. Ok, eu vou explorar o que tem de melhor em cada, mas eu também tenho meu ambiente on-premise. Então, como é que eu conecto o meu ambiente on-premise nessas outras nuvens e tantas outras mais que tem no mercado? Hoje, um gestor de TI ele tem que conseguir absorver essa necessidade de negócio e saber endereçar o que tem de melhor no mercado e saber explorar ao máximo. É uma tarefa difícil para o gestor, mas, enfim, é por isso que a gente está aqui, né, para ajudar nessa tomada de decisão, para esclarecer. Mas são esses 3 momentos que eu fecho aqui nessa ideia. O primeiro, muito voltado para adotar na medida da evolução da tecnologia, da maturidade, a pandemia, que de fato foi uma digitalização do processo como um todo, você pega daqui e joga para lá, e não necessariamente o melhor processo que está definido no on-premise vai ficar definido em nuvem, é aquela história.
Se está bagunçado em casa, só vai ficar bagunçado na casa dos outros. A regra continua a mesma, né? E hoje, no terceiro momento, temos soluções, a gente vê no mercado que tem diversas soluções dos próprios fabricantes de cloud, ele já oferece esse ambiente multi-cloud. Por exemplo, o Oracle Cloud, ele tem uma infraestrutura que conecta usuários de Oracle e usuários de Azure na mesma estrutura de rede. É como se fosse uma grande LAN dentro de nuvem. E olha que legal, você que é um usuário heavy user dentro de Oracle, que gosta muito das soluções, mas também necessita de soluções da Oracle, ao invés de você ter uma decisão, vou migrar tudo de Oracle para Microsoft, ou vou migrar tudo de Microsoft para Oracle, não, deixa o que está de legal em cada ambiente e lá você conecta. Isso são os serviços que esses dois provedores já oferecem. Então são pensamentos como esse que fazem com que você idealize hoje o que de fato é o poder computacional em nuvem. É o poder computacional de todas as nuvens. O que tiver local, o que tiver em nuvem diferente, o que está no Brasil, o que está fora. Então, mas basicamente eu enxergo por esse lado, cara. Massa. Não, acho que casa, assim, acho que você traz detalhes que eu desconheço e pelo seu trabalho, tanto no Pop Cloud quanto na Software Run, acho que você consegue trazer esse cenário muito claro para quem está nos ouvindo aqui, seja um gerente de TI, seja um tech lead que vai tomar algumas dessas decisões, ou até mesmo um profissional que está ali em nível, talvez não tão iniciante da carreira, mas um pleno, para ele investigar até o que ele quer investir nesses próximos momentos. Não é simplesmente você escolher um desses grandes players, mas é você entender muito desses caminhos, desses multi-clouds, dessas múltiplas opções que de fato a gente tem e não ignorar, inclusive, aqueles data centers presenciais. Então, olhando especialmente também para o mercado de trabalho, Vinícius, como você vê que evoluiu também, especialmente nesses últimos anos, a quantidade de oportunidades, a quantidade de treinamentos, especializações, certificações, diante dessa transformação. Beleza, houve um movimento das empresas, das organizações, também nós tivemos, imagino que um conjunto de oferta, mas você vê que o mercado continua em evolução, você vê que continuamos tendo treinamentos de alta qualidade aí para esses profissionais? Cara, isso também, Márcio, é uma pergunta que a gente caberia só um podcast para tratar isso, né? Porque E por que eu gosto de entrar nesse tema? Sempre vai ter uma discussão de forças contrárias. O que é isso? O mercado, isso é um ponto, eu já antecipo, já dou spoiler logo no início. Isso é bom. O mercado sempre vai requisitar mais do que as empresas e as instituições e os profissionais conseguem atender. Isso é super positivo. Porém, óbvio que a gente tem que encontrar o ponto de equilíbrio. Recentemente a gente vê que não precisa ir muito longe, não. Quem aqui acessa o LinkedIn, se você pesquisar por qualquer vaga da sua área especializada, eu tenho certeza absoluta que tu vai encontrar mais do que 10 vagas, 50, 100, 1000 a nível Brasil. Se você estender a nível global, com certeza mais de 10.000 vagas só na sua área de especialização. Se a gente for falar de áreas de TI, só aqui no Brasil, algumas pesquisas que eu vi recente, a gente tem uma demanda do mercado nacional de mais de 450 mil vagas. 450 mil vagas. Por outro lado, a gente tem os profissionais, nós profissionais, que temos que nos qualificar para atender os requisitos dessa vaga. Então, qual a grande dificuldade que a gente tem que entender em relação ao que de fato tem disponível no mercado? Primeiro, aonde estão esses treinamentos? Como eu me capacito? Quem já é um profissional já de mercado, tem ali seus 10, 15 anos, de certa forma, ele já está inserido nesse ecossistema e ele sabe por onde se capacitar, seja um portal de um fabricante, ou de um treinamento próprio, ou algumas plataformas de treinamentos que tem aí, e é o treinamento self-service. O cara vai lá sob demanda e requer uma necessidade de ser autodidata. Isso é importante para o mercado de hoje, principalmente na área de tecnologia. Sim. Mas quem está começando agora, Márcio, tem a grande dificuldade. Cara, e aí, por onde eu começo? Onde de fato eu encontro esses treinamentos? Está um pouco mais complexo do que alguns anos atrás,
Porque em alguns anos atrás, era muito comum você ter turmas presenciais. Então, tinha algumas escolas, algumas empresas de formação de profissionais no Brasil que eram especializadas em treinamento em loco. Formava ali a turma de 10, 15, 20 alunos e treinamento para cima, e ali era a referência. Aonde estão essas referências hoje? Online, 100% online. Os fabricantes, na sua linha geral, eles oferecem uma aba dentro dos seus sites de treinamento. Cada um tem o seu. A Microsoft, a AWS, o Google, a própria Oracle tem, a Red Hat e tantos outros também têm treinamentos específicos. O que cabe ao profissional é entrar nesse portal, nos sites dos fabricantes e dar uma garimpada. Mas normalmente é um training, um learning da vida, você vai encontrar alguma coisa. Eu sempre recomendo lá. Esse é o principal ponto de partida. Por quê? Porque você vai entender a linguagem daquele fabricante, daquele fornecedor, daquela tecnologia. Então é um ponto de partida excepcional. Não tem melhor. Eu acho que não tem melhor. Depois, óbvio que o profissional ele pode acabar buscando algumas referências. Tem instrutores especializados, tem profissionais de referência que dão cursos, dão treinamento, e aí eles oferecem diversas formas, seja online, on demand, aula ao vivo virtual, ao vivo presencial, e aí a possibilidade tá aberta, né? Tem mais serviços do que a própria computação em nuvem. E eu recomendo por aqui. Tem demanda no mercado, o que eu diria para um profissional mais novo é basicamente entenda o que o mercado está pedindo hoje e o que aquele hoje faz sentido por alguns anos. No Fórum Econômico Mundial de 2023, por exemplo, uma das profissões do futuro, uma das 10 profissões do futuro que eles estavam que será necessário arquitetos de realidade virtual. Olha, arquitetos de realidade virtual. Que profissão é essa, gente? É um cara de fato de arquitetura, é um cara de física, um cara de matemática, um cara de tecnologia da informação. Não sei, de repente pode ser alguma nova habilidade que junte essas quatro ou outras que eu nem citei aqui. Mas perceba, será que vale a pena eu estou começando agora a me formar nisso? Talvez sim. E por que talvez sim? A gente vê a Meta lançando óculos, a gente vê a própria Apple lançando os seus óculos de realidade virtual ou realidade estendida, enfim, de como é que eles gostam de dar uma marca, mas é uma profissão interessante. Pode ser que você esteja desenvolvendo uma nova profissão que ainda nem está consolidada, mas a demanda existe. Então, para todos os profissionais que estão iniciando, olhe sinais. O que pode estar fazendo sentido para o seu momento agora? O que você tem acesso? Para os profissionais já em andamento, vamos dizer, já em trilha de carreira, também olhe os sinais. De repente, você sempre foi um profissional da área de segurança, mas agora gostaria de trabalhar com um conceito mais de governança. Por que não? Ou melhor, como é que funciona a segurança dentro desse ambiente de realidade virtual? Cara, eu acho que eu vou começar a me especializar nesse nicho, porque é algo novo. Eu sei, inteligência artificial generativa está no hype, a gente está vendo aí várias soluções sendo lançadas todos os dias, há um pouco mais de um ano, ou ainda vai fazer um ano especificamente. O ChatGPT veio e trouxe o que trouxe, a Microsoft com o Copilot está trazendo diversas soluções para o ambiente corporativo, faz tudo sentido. Por isso que o mercado, eu volto para o início da minha fala, o mercado ele sempre vai estar necessitando cada vez mais e mais rápido e antecipadamente do que a gente consegue nos preparar. Mas, sem desespero, escolha, avalie e siga. Mas não, assim, acho que tem um panorama bem bacana aqui para você que está nos ouvindo aí, que está desde o início de carreira, e principalmente a nossa maior audiência aí, de quem você que já é um pleno para sênior e até pensando em contratações, a gente tem um conjunto de opções de profissionais e até onde encontrá-los, né? Acho que é um bom caminho aí. A gente que tem uma comunidade aqui de 140 mil profissionais hoje, quando a gente está gravando esse podcast. E assim, a gente vê que há uma. Se até 2021, meios de 2022, a gente tinha simplesmente uma quantidade infinita, aparentemente, de oportunidades, simplesmente porque mudou um pouco o cenário, a gente já fica assim, putz, está faltando oportunidade. Não está faltando oportunidade. Ainda tem um conjunto de oportunidades, como você disse, a gente já tem 450 mil oportunidades aí, nível global, é claro, e milhares, dezenas de milhares em nível nacional.
Então, é a gente, de fato, se conectar, estar muito bem atualizado para que a gente não perca as oportunidades que apareçam. E pensando você falou um pouquinho de posicionamento de carreira, mas agora falando um pouco do posicionamento da Software Run, como vocês se posicionam, especialmente quanto a FinOps, que acho que é um dos itens que você é especialista, Vinícius, dentro desse mercado concorrido, mas esse mercado também tem uma sede de fato de pessoas qualificadas para atender, né, organizações que talvez estão perdidas no meio de todo esse cenário aí. Cara, isso é uma boa pergunta, porque faz a gente refletir em diversos momentos. E a gente tem que voltar um pouquinho também na história, né? Boa. A gente acaba nunca conseguindo dar uma resposta direta aqui, porque sempre tem um contexto a ser entendido. Só para deixar claro, o FinOps é uma disciplina mundialmente difundida sobre as melhores práticas de governança em cloud, e ela surgiu muito em detrimento àquele primeiro início que eu comentei um pouquinho lá atrás, de como era adotado a nuvem lá no seu surgimento, em 2006, em 2009, vamos botar o marco aqui, a partir de 2010, como é que a nuvem era adotada. Sempre houve a necessidade de, ok, eu levei para o meu ambiente em cloud, mas e agora? Como é que eu gerencio tudo isso? Eu tenho um custo que está aparecendo aqui mensalmente, eu tenho que controlar orçamento, eu não tenho previsibilidade assertiva, eu tenho estimativas, mas não assertivas do que eu vou consumir no meu mês que vem. A gente está gravando em um dia de um ano bissexto, então isso reflete em mais um dia de consumo em cloud. Consequentemente, a minha fatura vai vir um pouco diferente do que eu tinha planejado. E isso se levou bastante tempo, Márcio, para com que de fato consolidasse boas práticas de governança em cloud. Ali por volta de 2018, 2019, foi fundada a Fundação FinOps, que é a FinOps Foundation, e que ela ali conseguiu reunir as boas práticas de um conjunto de necessidades e demandas que o mercado mesmo já tinham aflorado, já tinham pedido. O cara fabricante, ele tinha trazido ali ou desenvolvido algum framework específico para poder governar melhor a sua nuvem, o Well Architect Framework ou Cloud Cost Optimization, e cada um desses cenários era muito particular à sua nuvem. Mas lembrando, o mercado hoje é multi-cloud, ele é híbrido, ele conecta várias coisas. Então, a FinOps Foundation ela conseguiu reunir isso de uma forma mais estruturada. No contexto da Software One, aí entrando em particular, a gente participa da Fundação FinOps com um membro, um diretor nosso, na fundação globalmente. Então, a gente consegue não somente desenvolver as nossas práticas com base na nossa experiência interna, mas também contribuir com o mercado de forma global, de forma ampla. E qual é a grande vantagem disso? Primeiro, a gente consegue ter acesso à fonte, pegando inovação, sabendo o que tem mais de novo e também trazendo para os nossos clientes o que tem mais de novo. Então, é literalmente o que tem mais de novo no mercado sobre o tema de governança em cloud e por segmentos específicos. Um exemplo claro que eu gosto de trazer aqui é o mercado financeiro tem diversas particularidades, mas privacidade, segurança e controle de custo, eu diria que são 3 pilares fundamentais de como ele operar em cloud. Não que os outros mercados não tenham, mas cada um explora um pouco mais esses pilares. Já o mercado de indústria, ou o mercado do agro, eles são resilientes a momentos diferentes. O mercado do agro, muito associado à sazonalidade, muito associado à economia externa. Então, ele tem um comportamento de uso também em cloud. E desde a sua concepção do tipo de contrato que faz sentido para ele. Lembrando que todo data center, no final do dia, é um contrato. Então, saber gerenciar bem seus contratos, quais são os part numbers, que tipo de SKU que faz composição do meu contrato, faz sentido numa conversa em FinOps. Aí sim a gente chega na modelo de arquitetura, modelo de governança, aí as partes mais técnicas, tagueamento, construção de relatórios, dashboards. Mas se eu tenho esse entendimento prévio, eu consigo direcionar. Então, a Software One, ela participa desse board e por estar presente especificamente em mais de 90 países no mundo, cada país tem suas particularidades, suas necessidades. Então, é um processo bastante colaborativo.
a indústria que acontece, por exemplo, no norte da Europa, já pode trazer algum insight aqui para o Brasil, que a gente já compartilha com algum amigo do Chile e que, consequentemente, na Colômbia também se beneficia. E quando a gente vê nos Estados Unidos ou no Canadá, está usando um relatório ou um indicador que a gente desenvolveu nesse processo criativo e de colaboração. Então, tudo é muito colaborativo, pensando em quê? Pensando em otimizar o recurso, utilizar melhor com menos recursos, às vezes também tem muito disso, né? Sim. E tem aquela máxima que todo mundo já falou, fazer mais com menos, aqui é um pouco diferente, a gente tem que fazer melhor com menos. E o que é esse melhor com menos? É a capacidade nossa de olhar, poxa, eu tenho expertise, eu tenho um recurso financeiro e tenho uma tecnologia. Como eu combino esses três elementos para poder otimizar e utilizar o que tem de melhor? E aqui um ponto, Márcio, que eu até gosto de fazer reflexão é fazer melhor não necessariamente é com a tecnologia mais nova. Não é isso. O que seria fazer melhor? É entender nuances do seu negócio, o que de fato é o seu negócio, qual a sua projeção de crescimento, quem são os seus concorrentes, aonde de fato está o seu mercado, o que você pensa em fazer enquanto negócio e desdobrar isso na camada técnica e, consequentemente, orçamentária. Porque se eu entendo para onde a organização está indo, está sendo direcionada, eu estou falando negócio propriamente dito. Eu consigo olhar para o meu time técnico e falar assim, olha, essa arquitetura que a gente está fazendo aqui é altamente resiliente, com desastre recovery em 3 data centers fora do Brasil, com latência abaixo de 10 milissegundos, muito legal. Cara, adoro, tecnologia é massa, mas veja, para que a gente está usando isso tudo mesmo, se de repente a minha empresa ainda não tem expansão global, ela não tem nenhum relacionamento internacional, o relacionamento ainda está nacional, ou esse disaster recovery, eu posso ter um RTO e um RPO um pouquinho menor, menos agressivo, porque o meu negócio permite isso. Então, onde eu quero chegar, Márcio? Se a gente desenvolve e investe mais tempo entendendo a regra do negócio, como você joga o seu jogo, a gente consegue entender melhor o que faz sentido ou não utilizar na computação em nuvem, na computação on-premise, nos serviços em cloud em geral, e ele lhe ajudar de forma extremamente consultiva e direcionando, olha, isso aqui faz sentido de acordo com esse entendimento, ou segunda opção, ou terceira opção. Nunca é definitivo. E por que não é definitivo? Porque, mas tu sabe, amanhã a AWS lança um serviço novo que ela aglutina 2, 3 camadas de serviço em uma só operação, facilitando a automação, facilitando o monitoramento, e que, poxa, aquela arquitetura que estava tão bonita, tão perfeita agora, ela vai ter que ser remodelada. E aí, de novo, volta para a prancheta, vamos recalcular a rota e seguir de novo. E a vida é assim, sempre atualizando, é o F5 do teclado sempre atualizado. Vou. E vocês, claro, está dentro desse conselho, né? De fato, isso propicia não só autoridade para vocês, mas estarem por dentro de tudo que vem antes mesmo de vocês criarem as suas próprias estratégias. Isso é bem bacana. E você fala, Vinícius, de algo que nós de tecnologia, com o tempo, nós vamos aprendendo, né? Que nem sempre o que é mais novo, nem sempre o que é simplesmente o melhor para a comunidade é o melhor para nós, é o melhor para aquela ocasião, para aquela situação, para aquele produto, para aquela estrutura de rede, de infra e tudo mais. Pensando um pouquinho, né, nessas novidades, pensando nas tendências tecnológicas, especialmente do contexto de infra, no contexto de cloud, de multi-cloud, data centers e tudo mais. Como você vê os próximos anos? Como você vê essa evolução, tendo em vista, principalmente, a gente falou aqui de marcos pós-pandemia, né? É, E assim, parece que essa pandemia foi há 10 anos atrás, de mas não tanta foi. coisa que aconteceu, e não foi, a gente estava há 2 anos atrás ainda bastante reclusos, né? Mas muita coisa aconteceu na área de serviço, na área de tecnologia, não só no Brasil. A gente muitas vezes tende a achar que não, no Brasil as situações. Não, o mundo foi afetado de uma forma muito, muito impactante, e não só coisas ruins, né? Muitas coisas foram aceleradas, muita inovação, muita digitalização. Eu sempre brinco
que a gente conseguiu explicar o QR Code para as nossas avós e as nossas tias ali em questão de um mês, o que elas talvez não teriam contato, mas que a gente já tinha por causa, né, de Sim. toda essa digitalização que até dos restaurantes aos programas de TV e tudo mais, eles aceleraram. Então, esse é só claro, um item bobo ali e talvez nem tão bobo, porque a gente está falando de inclusão aqui, e tudo mais, mas algo simples. Mas esses esses últimos 3 anos, a gente teve inúmeras tendências, umas que se confirmaram ou não, algumas que você inclusive já disse aqui. O que você espera para esse setor, especialmente nos próximos anos, de tendências tecnológicas, e que não necessariamente, quem está nos ouvindo, é o que você tem que implementar dentro da sua cloud, aí, dentro do seu Deixa claro, ambiente, né? mas que de fato vai surgir e requer uma atenção, uma análise por parte dos profissionais. Márcio, essa pergunta é bastante complexa de responder, porque Sem óbvio que futurologia, sem futurologia, é, sem se comprometer. sem se comprometer aqui, mas pintando um pouco de futurólogo, né? Mas não é a minha especialidade, minha área de atuação, mas até me inspirando uma vez eu fiz uma pergunta muito similar dessa a um diretor da Microsoft, isso em 2010, né? E me inspirando nele nesse contexto, o que eu enxergo hoje? O que faz sentido? Primeiro, várias tecnologias estão surgindo e várias empresas estão surgindo e mostrando como utilizar melhor ou de uma forma diferente a tecnologia. Vou dar um exemplo, até mesmo um exemplo da área de especialidade de vocês. Em tese, contratação de um profissional em um banco de dados é algo, né, que já está estruturado. Mas vocês conseguiram juntar a tecnologia, moldar a tecnologia, como se fosse literalmente um artesão, e ali identificar necessidades de negócio e fazer com que o que você moldou aqui internamente, o que você combinou com a tecnologia, com Analytics, Machine Learning, computação em nuvem, dashboard e tantas outras, você consegue atender essa necessidade. Então, independente da nova tecnologia que está surgindo, o que eu vejo notoriamente as empresas precisam utilizar antes. As empresas precisam conhecer melhor o que tem já contratado. Isso é um fato. Por quê? A gente sabe que um produto tecnológico tem N features, N papéis, N roles que poderiam estar ali sendo exploradas mais e mais e extrair o máximo sobre aquele produto ou aquele serviço que está sendo contratado. Então, a máxima que eu enxergo na camada de negócio é como eu consigo fazer com que o meu time tenha mais plenitude, profundidade sobre o que eu já estou pagando. Ou melhor, eu já paguei. Então, é um ponto zero que o negócio tem como prioridade. Por que isso? Primeiro, porque você evita reinvestimento, recontratação e tantas outras coisas. Segundo, você maximiza o seu investimento já feito. Na camada mais técnica, onde a gente gosta, estuda e sempre quer ter uma novidade, quer sempre descobrir qual é o novo update, o que aquilo ali vai desbloquear de recurso novo, o que eu percebo a inteligência artificial já é fato, sim, mas ela vai estar cada vez mais inserida a produtos que a gente tem a menor significância, a menor importância nele. Em produtos simples. Por que não? De repente, você que é da área de segurança de informação, você tem um assistente virtual ali que possa trazer alguns insights ou algum conjunto de alertas ou boas práticas sobre aquela sua arquitetura. Isso eu enxergo como algo positivo, porque é algo que acelera a sua tomada de decisão enquanto técnico, né? Você ainda na área de tecnologia, poxa, eu tenho que migrar grandes massas de dados entre um ambiente SQL e um ambiente NoSQL. Como eu consigo migrar isso da melhor forma? Quais são as possibilidades? Mas eu não quero um procedimento genérico. Eu não quero um procedimento padrão dos fabricantes. Eu quero um procedimento que entenda a minha massa de dados, entenda a minha regra de negócio e entenda a minha complexidade. Como eu gerencio governança, como eu gerencio a segurança da informação e outros aspectos. Vai surgir tecnologias para isso. Isso é fato. Por conta de quê? Da própria
inteligência artificial que está, de fato, sendo mais concretizada aqui. A gente viu recentemente que a NVIDIA, ela, assim, está extremamente vanguardista desse processo, há anos-luz na frente em desenvolver soluções para com que o mundo utilize de forma bem ampla. Então, acho que essa amplitude da tecnologia com o uso da inteligência artificial vai ser cada vez mais massificado. Mas a gente volta ao ponto inicial, viu, Márcio? De nada adianta eu ter a melhor inteligência artificial, ou ter a tão sonhada computação quântica, que eu já leio e estudo computação quântica assim nos bastidores. Desde 2000, em um primeiro artigo que eu li numa revista, eu falei, cara, isso aqui... E quando eu comecei a entender mais, a IBM já tinha artigos desde o ano 50 sobre a computação quântica, né, ali bem nos primórdios. Então, o que eu acabo percebendo no final do dia? A tecnologia é legal? Vão surgir novas coisas? Claro que vão. Mas se eu não conseguir explorar melhor ela e trazer relevância para o meu negócio, e entender a relevância para o meu negócio significância para o meu cliente. De novo, às vezes o empreendedor, o gestor, ele faz uma solução magnífica, cria um conjunto de coisas, mas quando vai ao mercado não faz sentido. Acontece isso, viu? Às vezes acontece. Mas o que eu mais enxergo é esses dois pilares. A tecnologia, ela sempre vai estar sempre atualizada, e quem é da área de TI tem que estar sempre atualizado, sim. Perfeito. Mas a área de negócio, ela vai cobrar mais ainda nós, que a gente fala assim, você quer esse tal do Copilot aí, ou do ChatGPT? Beleza. E aí, como é que isso aqui vai me ajudar a reduzir meu custo? Ou melhor, como é que vai reduzir meu trabalho? Ou vai otimizar, vai aumentar a eficiência operacional minha ou do seu time? Como? Então, esse papo, eles estão se estreitando cada vez mais, viu? No final, a gente precisa saber como tudo isso, o que a gente já tem contratado, o que a gente quer contratar, que resultado isso dá no Verdade. final da planilha ali do antigo Excel, diga-se de Pois é. passagem, ou do Google Sheet. Vinícius, que conteúdo aí para a gente fechar aí esse papo muito bom. Eu tenho certeza que de muito conteúdo aqui e sem simplesmente chutes de futurologia aqui, mas bastante conteúdo mesmo. E conteúdo que você indica, seja um livro, seja um artigo, seja um podcast, que você gostaria de recomendar aí, que fala um pouco disso, fala um pouco do que você curte, e aí que talvez também um conteúdo que está sempre aí na sua mesa. O que você sempre indica aí pra gente? Cara, de conteúdo, vou começar chovendo no molhado aqui um pouquinho. Eu vou indicar o Papo Cloud, que é o podcast onde eu sou host. Né? É um podcast que lá a gente já tem há 5 anos já no mercado, e sempre buscando essa visão de entender através dos convidados, dos executivos, de grandes executivos. E o pessoal aqui já participou, né? E já deixou a sua contribuição, é justamente entender exatamente essa lacuna, o que acontece entre a camada de negócio e a camada técnica. Sem estender muito o tema, mas é super importante a gente compreender que quem é da área de tecnologia, por mais que você seja um CTO, um CIO, você sempre tem aquela paixonite pela o bit byte funcionando. Mesmo que você não programe mais ou não instale mais um equipamento, mas você sempre quer ver aquela novidade. E às vezes o seu time traz e você curte pra caramba. E o que a gente percebeu? Que existe uma lacuna muito grande entre o que é conversado aqui com esse time e o que é trazido para essa área de negócio. O Papo Cloud ele se torna exatamente nesse meio. Ele é um elo ou uma ponte que conecta o entendimento técnico ao entendimento de negócio e, consequentemente, qual é a necessidade de negócio, qual é o entendimento, o que é a cabeça do tomador de decisão, que muitas das vezes não tem base tecnológica, ele não tem aquela formação tecnológica como nós de TI temos, mas ele precisa da tecnologia. Está mais do que comprovado. Toda empresa é uma empresa de tecnologia. Isso não foi eu que disse, mas isso está consagrado. Isso é de fato. Tira a tecnologia hoje. Assim, eu arrisco dizer que a gente não duraria 24 horas assim, na nossa economia moderna que a gente vive hoje. Então, o Papo Cloud ele tá aí para juntar esse entendimento
através de entrevista, através de diversos conteúdos que a gente vem desenvolvendo. Então, Papo Cloud Podcast, no Spotify, no YouTube e tudo mais. E só um feedback aqui ao Por vivo favor. mesmo do que a gente está falando. Assim, isso tem muito a ver contigo. Isso tem muita ligação com a sua jornada, pelo que você compartilhou com a gente, e especialmente pela sua fala até aqui. Então, assim, essa ligação de a gente não ter um negócio órfão de tecnologia, porque isso não existe Sim. praticamente, né? E de um outro lado, uma tecnologia que ela também não está isenta de ser tecnologia por tecnologia. A gente, de fato, precisa encontrar onde a tecnologia encontra o negócio, onde ela se torna viável, onde ela se torna... ela tem combustível para a inovação e não só ela por ela. Então, massa, massa, porque está em toda a sua fala aí. Bacana. Ô, Márcio, eu fico feliz que a gente esteja conseguindo atender a essa necessidade e episódios estão vindo mais. Mas só para fechar mais uma recomendação, é um livro que está na minha biblioteca, pessoal, até pegar aqui. Tá aqui, ó. A Solução dos 86%. Esse é um livro que eu li ele eu não me lembro o ano que eu li e tudo mais, mas foi uma indicação de um amigo de trabalho e que me gerou muita curiosidade. Quando eu li, né, vê o subtítulo dele, fala assim: como ter sucesso na maior oportunidade de mercado nos próximos 50 anos. Bem audacioso. Um livro de 2008, 2007, eu posso estar enganado aqui, mas é muito próximo dessas datas. Ele é Sim. abaixo de 2010 e ele fala dos próximos 50 anos. Não é um livro de futurismo, não é. Ele é um livro, deixa ele até aqui, ele é um livro que ele é baseado em pesquisas, inclusive o Brasil participa dessa pesquisa com professores, com acadêmicos, com economistas, que trata da seguinte forma: basicamente, toda a solução, tudo que se desenvolve no mundo é para atender 14% do mercado, que é o percentual mais rico de tudo. Então, se você tem um produto, necessariamente você quer desenvolver para quem pode contratar. Mas tem uma camada ali, e que é onde eles explicam o ponto de corte dos 84%, que é todo o restante do mundo que também precisa de produtos, serviços, atendimento, uma qualidade e, obviamente, que o preço, né, coincida com a capacidade econômica de eu pagar. E ele traz exemplos bastante curiosos que quem desenvolve produtos ou quem desenvolve serviços, eu acho que deveria muito ler esse livro. E por quê? Porque ele fala assim: às vezes a gente vai criar um produto que, por a gente estar inserido nessa sociedade dos 14%, a gente sabe que eu tenho que ter logística reversa, suporte e garantia, ponto de atendimento do usuário, coleta, transporte, logística de armazenamento, construção de peças sobressalentes para poder fazer a reposição e o reparo daquele equipamento. Então, de certa forma, já está intrínseco a gente ter tudo isso para eu criar o meu produto. E o que ele chama a atenção é, a depender, se você entender bem o seu cliente, entender bem o seu usuário final, se você criar um produto altamente durável, que dure 10 anos, você não precisa criar um produto que dure um e toda uma cadeia em volta. Por quê? Porque, às vezes, instalar essa cadeia de suprimentos, de novo, logística de armazenamento, peça de distribuição, reparo, gente especializada para poder dar a manutenção e as assistências, eu não consigo instalar essa base naquela minha região, naquela região em específico. Então, é melhor você desenvolver um produto que vai durar minimamente 10 anos e você consegue mandar uma única vez aquele produto, é uma forma de você estar atendendo aquele mercado. Claro, não só se desdobra nisso, mas tem vários outros insights. Mas esse livro é um livro que eu gosto de reler. De vez em quando eu estou dando uma folheada aqui, as folhas internas já estão até meio descolando, porque me ajuda a compreender de que, às vezes, quando a gente trata de serviço, e a gente gosta, de novo, por a gente gostar da tecnologia, a gente quer botar os melhores features, as melhores computações, tudo de top. Mas espera aí, será que de fato faz sentido ter tudo isso aqui? Deixa eu simplificar. Deixa eu buscar uma camada melhor para atender. E curioso, mas que alguns produtos e serviços, quando você tem essa mentalidade
dos 86%, ele também serve aos 14%. Então, praticamente, você desenvolveu uma coisa que vai atender 100%. Alguém poderia pagar mais por toda essa cadeia logística e também alguém pode pagar menos, ou quem pode pagar por um preço mais adequado à realidade dele, né? Então, o Brasil hoje, considerando que trazendo para os nossos números, né? Não tem um número 100% redondinho aqui, mas vai ficar uma margem de erro aqui do Vinícius Datafolha. A economia brasileira ela é formada basicamente por mais de 80% de pequenas e médias empresas. Então, se eu tenho um produto ou um serviço que eu consiga ajudar essas empresas em suas necessidades, seu dia a dia, seria melhor eu focar nessas 80% ou nos 20%? Claro, a resposta não é sim ou não, não é binária, mas de repente pode ser um nicho de mercado para a sua solução. Então, esse livro, cara, eu acho que faz muito sentido, principalmente na área da computação em nuvem, porque quantas empresas surgiram por conta da nuvem? Milhares, milhares. Quantas empresas surgiram exatamente porque a nuvem está aqui e pode surgir novas outras, e outras, e outras. A gente viu aí a fala do CEO do OpenAI, dizendo que pode surgir ou surgirão empresas de uma pessoa só valendo $1 bilhão. Ok, é uma estimativa, mas uma pessoa hoje, com o conhecimento, entendendo a necessidade de negócio, entendendo aquele nicho, pode desenvolver, através de um conjunto de inteligência artificiais, computação em nuvem e tudo mais, e expertise no mercado, um produto para atender uma necessidade específica. E ali começar o desdobramento. Então, essa aqui é a minha dica, é uma dica de ouro aqui, que eu gosto. Perfeito. Está adicionado aqui no meu backlog de livros. Esse eu não conhecia, a solução dos 86. Então, vou colocar aqui para. Ainda está aberta a minha lista de 2024, então isso entra fantástico. Você me convenceu. Como as pessoas, Vinícius, te encontram nas redes sociais, além do Papo Cloud, no YouTube, como elas podem trocar uma ideia contigo e te encontrar aí? Boa, vamos lá. Para me encontrar, eu tenho um site chamado papo.cloud, então é só isso, não é .com nem .br, é papo.cloud, mas no LinkedIn é Vinícius Perrot, Perrot com 2 T's, e no Instagram eu posto algumas coisas de café, eu gosto muito de café, eu sou barista aqui nas horas vagas, então estou sempre experimentando ali. Então no Instagram eu gosto mais de postar sobre café, mas no YouTube, Papo Cloud, no LinkedIn Vinícius Perrot, se quiser trocar ideias sobre café também, é só chamar, vou ter uma oportunidade, um prazer de poder compartilhar o que é das minhas receitas que eu faço aqui nos bastidores também. Perfeito, perfeito. E geralmente eu compartilho uma lembrança com os participantes aqui do podcast. Você já tem a caneca do podcast, Aqui, mas ó. eu vou dessa vez te enviar um café especial, então. Opa, legal. É um café de uma torrefação aqui de Goiás. Não vou falar o nome, porque eles não estão pagando, não estão ajudando a gente no podcast. De repente chega aí, chega junto aí, viu? Mas eu também curto café especial, assim. Tenho acho que pelo menos um ano e meio aí que eu descobri esse mundo. Opa. E sou apaixonado também. Então, mais uma conexão nossa Mais aí, uma. Vinícius. Mais uma. Vinícius, eu queria te agradecer pela sua disponibilidade. A gente vem conversando, né, desde a virada do ano ali, Sim. você estava viajando e tudo mais, mas deu tudo certo. E especialmente por esse conteúdo incrível, por essa conversa bacana, leve, mas ao mesmo tempo com muita responsabilidade, com não só o que vai acontecer, mas todo esse cenário de tecnologia que nós estamos. Então, eu queria muito, de alguma forma, o café é muito assim, ó, é um presente, uma lembrança bem carinhosa de algo de uma pessoa que está bem grata aqui, viu? Eu que agradeço, cara. Eu agradeço pela oportunidade. Foi um bate-papo bem gostoso. É aquela história, né? Ainda bem que a nuvem nos possibilita ter essa conexão rápida, mas a gente tem que chegar ao final do episódio. Senão a gente fica aqui 3, 4 horas fácil para falar. Aí fala sobre café, fala de outras coisas também. Mas, Márcio, obrigado pela oportunidade. E convido todo mundo que está aqui nos vendo, cara, acompanha o episódio aqui, o podcast da Impulso. Eu acho que vale muito a pena, principalmente porque o mercado de trabalho precisa de pessoas atualizadas, viu? Então, está atualizando de graça aqui, ó, pelas redes sociais, é já um bom ponto de partida. Perfeito. Pessoal, queria agradecer a todos que chegaram também até aqui. Se puder, compartilhe esse episódio para que esse conteúdo do Vinícius
ele também alcance outros lugares. Vá lá, procure ele nas redes sociais, o Papo Cloud no YouTube e no site. Tem muito conteúdo, são, né, anos de conteúdo, de geração de conteúdo, de posicionamento, de responsabilidade. E é isso, eu aguardo vocês até a próxima edição do Hightech. Abraço. Muito obrigado por assistir mais um episódio do Hightech Podcast. Deixe seu like, avalie com 5 estrelas e compartilhe para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. É isso, pessoal, e até a próxima edição do Hightech Podcast.